hoje, eu vou falar sobre a ressurreição, mas eu quero fazer um passeio na Bíblia, eu vou fazer uma jornada bíblica. Vai ser muito importante que você anote, que você possa acompanhar cada versículo, cada palavra, porque eu vou fazer uma jornada para que você entenda o que eu vou ler agora. Vamos abrir a Bíblia então para começar nessa jornada no livro de Romanos. Romanos no capítulo 6, Novo Testamento. Quero pedir a você para que fique com a sua Bíblia. Você pode ser iPad, iPhone, não importa. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Romanos 6, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 6, de 1 ao 4. Livres do pecado pela graça. Romanos 6, 1 ao 4. Que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Na realidade, eu vou falar hoje uma jornada que o Romanos coloca, que nós, quando aceitamos a Jesus e morremos e ressuscitamos com Cristo, como ele ressuscitou, ou seja, nós morremos com ele na cruz e ressuscitamos com ele no ato que ele ressuscita. Nossa conversão e nosso andar de vida significa morte para o mundo e uma nova vida ressurreta em Cristo. Então, Paulo ele faz um paralelo entre a morte de Jesus com a nossa morte para o mundo e a ressurreição de Cristo com o nosso ressurgir de uma nova vida. E eu quero mostrar para vocês, porque eu fiquei pensando e orando a Deus esses dias, eu fiquei pensando assim, como é que eu falo sobre a ressurreição? Porque nós sabemos que foi no terceiro dia, nós sabemos que ele foi crucificado, nós sabemos, lógico que eu vou falar isso ao longo, mas o Espírito Santo de Deus, ao longo do ministério dos anos, mas o Espírito Santo de Deus hoje me levou a mostrar como é uma vida dentro desse padrão que o Romanos fala, morto com Cristo, ressuscitado com Cristo. E eu quero mostrar para vocês exatamente uma jornada de uma pessoa que viveu dessa maneira, e eu quero que você fique avaliando nessa jornada aonde você se encontra. Em que momento da sua vida você está nessa jornada? E a pessoa com quem eu vou estar falando, que eu vou estar ministrando, é uma pessoa que eu não vim aqui para julgá-la, até porque na Bíblia, e quem somos nós para julgarmos quem quer que seja? Na realidade, eu quero que você e eu vejamos a vida dele como modelo e exemplo para nós entendermos aonde nós estamos e o que nós podemos nos transformar. Nós vamos falar sobre a vida de Pedro. Eu vou falar da conversão, a carreira e toda a história de Pedro, e nós vamos entender aonde nós estamos através de Pedro, da conversão à ressurreição, tanto da morte e ressurreição de Pedro, uma nova vida, e também da morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos fazer esse paralelo. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ver como esse homem se converteu. E vamos começar a fazer os paralelos. Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Mateus 4, do versículo 18 ao 22. Achou aí? Mateus 4, 18 ao 22 é a vocação de discípulos. Vamos ver como é que Pedro ele se converteu, ele conheceu Jesus. Mateus 4, 18 ao 22. 18 ao 20, perdão. Só dois versículos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Jesus viu dois irmãos, né? Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus disse-lhes, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu queria ressaltar esse encontro de Jesus, para que nós venhamos entender um pouquinho mais adiante. Eu quero entender que você, no livro de Lucas, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 5, mostra para mim que esse encontro de Jesus foi muito interessante. Os evangelhos eles se completam.
foi assim, ó. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançaremos a rede. Ou seja, eles estavam pescando a noite toda, não pegaram nada. Jesus chega para eles, manda eles lançarem as redes, eles lançam as redes, e é interessante que em Lucas diz que as redes quase não suportaram, elas quase rasgaram de tão cheia que vem. Aí eles conhecem Jesus, Pedro conhece Jesus, e ele larga tudo e ele começa a seguir Jesus. Então muitas vezes eu conheço pessoas que quando se convertem, eles entendem que precisam largar muita coisa, largar tudo. É largar vício, largar amigos que atrapalham, largar circunstâncias, largar relacionamentos e se lançar para o Evangelho. E Pedro ele fez isso. Pedro, quando ele conheceu Jesus, ele largou o seu trabalho, porque ele queria conhecer Jesus. Pedro ele é um profissional da pesca. Você sabe disso. Se você não conhece, você vai pesquisando e vai aprendendo que Pedro ele era um profissional da pesca, ele era um pescador. E quando Jesus ele faz esse milagre da pesca maravilhosa, ele faz o convite, ele vem, ele larga as redes, ele larga a pesca para seguir Jesus. Mas é interessante que ainda assim Pedro não tinha tido uma experiência com Jesus Deus. Pedro ele tinha ouvido falar de Jesus já antes. Você vendo a palavra, ele era um dos discípulos de João Batista, ele ouviu falar de Jesus, ele viu aquele milagre ali, mas Pedro, ele estava num primeiro momento, e pode ser você agora, que esteja largando alguma coisa, se sacrificando por alguma coisa, pelo Evangelho, está se afastando de muitas coisas para viver o Evangelho, como Pedro ele fez. E quando nós vemos Pedro, a vida espiritual de Pedro, ainda em Mateus, no capítulo 17 agora, mais um pouquinho adiante, Pedro agora já convertido, ou andando com Jesus, ele consegue ver milagres. Vamos ver no capítulo 17 de Mateus. Mateus 17. Só um minutinho aqui. Diz assim a palavra do Senhor. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular em um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como luz. Ou seja, Pedro ele já estava convertido e Pedro, então, ele na conversão dele, ele começou a ver milagres. Ele era convertido, ele largou, ele começou a ver milagres, ele viu um milagre sensacional, ele viu Jesus com o rosto dele sendo transfigurado de uma forma espiritual, apareceram outras pessoas ali, ou seja, Pedro convertido, Pedro via milagres, mas ele ainda não estava com uma vida espiritual amadurecida. Pedro ainda mesmo largando as coisas, Pedro ainda mesmo vendo milagres, como você tem visto os milagres acontecendo no mundo espiritual, ao redor do mundo, na fé ao redor do mundo, tem visto milagres acontecendo no Ministério Rafah, como Deus tem operado milagres, como Deus tem ido à nossa frente, como Deus tem nos direcionado. Você pode estar na igreja, pode estar largando algumas coisas, você pode estar vendo os milagres que Deus fez, como Deus está agindo, como Deus está promovendo milagres deliberadamente, como Deus está agindo de maneira poderosa, como eu continuo ouvindo dos milagres que Deus faz, mas mesmo assim, ainda não está vivendo uma fé amadurecida, como está em Romanos, que é morto com Cristo, ressurreto com o Senhor, uma vida amadurecida, que vive com autoridade sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, uma vida íntima com o Senhor. Pedro, mesmo ele tendo largado a rede, Pedro mesmo tendo tido a oportunidade de ver os milagres, ele ainda não tinha uma vida espiritual firmada. E agora a tragédia desse homem, a história desse homem vai ficar um pouquinho mais complicada. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, e nós vamos ver em Mateus 26, Jesus agora ele vai para Jerusalém,
e agora as coisas ficam complicadas para Pedro, porque na realidade, assim que acontece. Você se converte, você larga algumas coisas, começa a ver, mas em dado momento a sua fé começa a ser colocada em prova. Sempre a nossa convicção diante de Deus é colocada em prova. Não é para Deus, porque Deus já conhece você, Deus já me conhece. É para você mesmo ver aonde anda a sua fé. Lembra que eu perguntei para você ver aonde anda a sua fé? Pedro ele largou, Pedro viu milagres, mas agora Pedro ele vai começar a ser colocado numa situação mais complicada. Em Mateus, no capítulo 26, no versículo 31. Jesus ele chega em Jerusalém, não é? Ele chega em Jerusalém antes um pouco da Páscoa, porque ele ia ser morto na Páscoa, que é a sexta-feira. A mesma Páscoa judaica, que eles comemoravam a Páscoa judaica, que foi devido aos 10 mandamentos, que Moisés ele manda colocar o sangue nos portais, que o espírito da morte ia passar, e o filho do faraó faleceu. Ou seja, Jesus agora seria o primogênito morto por todos nós. É a mesma Páscoa. Jesus ele vai morrer nessa Páscoa, ressuscitar no domingo. E antes da Páscoa, Jesus chega, ele reúne os discípulos e ele fala o seguinte, Mateus, no capítulo 26, do versículo 31 em diante. Mateus 26, do versículo 31 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Pedro é avisado. Olha que conversa séria. Então Jesus lhe disse, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui nós vemos, Pedro se converte, no capítulo 4, 17, ele vê vários milagres, mas agora aqui, ele é colocado à prova, Jesus avisa para ele, e Jesus fala com ele, olha, hoje à noite as coisas vão acontecer de uma coisa muito séria, vocês todos vão escandalizar, vão me ferir o pastor, mas Pedro, ele não sabe quem está falando ali. Pedro ele não entende ainda que quem está falando ali é Deus que iria ressuscitar. Pedro ele ouvia Jesus como um homem, até acreditava que ele poderia ser o Messias, mas Pedro ainda ele não tinha tido uma experiência no mundo espiritual. E Pedro então ele refutava as palavras de Jesus. Talvez você esteja nesse nível, refutando as palavras de Jesus. Jesus falando com você e você está refutando. Jesus falava, vocês vão me negar, eu jamais vou negar. Aqui é um momento falácia, é um momento onde nós falamos demais. Na minha vida ministerial, que eu já ouvi de homens falando célebres frases, eu servirei a Deus com todo o meu coração, nada me impedirá de servir a Deus, estamos juntos na obra para sempre, eu e a obra amamos a obra, darei tudo o que tenho, darei mais do que o triplo do que dei para o diabo, darei minha vida, é a fase falácia, é a fase que na realidade é uma forma de refutar a verdade. Pedro ainda não tinha uma vida firmada, Pedro ainda não tinha tido um encontro com Deus vivo. Enquanto nós não nos encontramos com o Senhor, enquanto nós não tivermos uma experiência, tudo vai ficar no plano da audição, tudo vai ficar no plano do pensamento. Pedro, aqui, ele tem a capacidade de dizer que Jesus estava mentindo, que Jesus estava enganado, que Jesus estava... ele poderia estar equivocado. Quantas vezes eu vejo isso de pessoas que refutam a palavra, acreditando que podem refutar a palavra de Jesus. Mesmo acreditando que eu larguei até meus horários de trabalho. Veja como larguei meus horários de trabalho. Eu larguei meu trabalho, Veja, eu vi tantas coisas, até participei. Pedro estava ali junto com o milagre. Pedro participou do milagre, poxa. Mas aqui mostra que ele acreditava que ele podia refutar a Jesus. E aí então as coisas começam a
complicado. Jesus, ele é preso, ele vai para o Getsemane, ele vai orar, não é? Jesus vai orar no Getsemane, com os discípulos, ele tem essa conversa, ele vai no Getsemane, que é um jardim, onde era feita a prensa das oliveiras, para tirar o azeite, e ali os soldados vêm pegar Jesus. Nós vemos em Mateus, no capítulo 26, no versículo 52. 26, Mateus 26, 52. Nós vemos que Jesus é avisado em Mateus 26, 31. Agora no versículo 52 diz assim, ó. Então Jesus lhe disse, embanha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada a espada perecerão. Não, perdão, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, embanha a tua espada, pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Ou seja, ele ouve aquela conversa que Jesus queria morrer, ele diz que não ia morrer, e ele vai em oração com Jesus, ele vai armado. Então, mostra exatamente o modelo, quero que você vá acompanhando comigo. Ele se converte, ele até vê milagres, ele refuta Jesus, e ele vai para o jardim de oração, Jesus vai orar. Jesus ele vai para o mundo espiritual, e Pedro acredita que ele poderia ele mesmo dar o jeito dele, e ele leva uma espada dentro da roupa dele. Então, nós aqui aprendemos tantas coisas, que muitas vezes nós somos assim mesmo, nós acreditamos que nós podemos dar o nosso jeito. Amém, pastor, vamos orar assim, que maravilha orar. Vamos orar na intercessão, que maravilha. Mas eu tenho as minhas formas aqui. E eu, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma história. Muitos anos atrás, um rapaz foi roubado o carro dele. Roubaram o carro dele e eu falei, glorifica a Deus, faz um boletim de ocorrência, faz as coisas certas, exalta o Senhor. E aí ele olhou para mim e falou, claro, aham. Aí ele falou assim para mim assim, mas eu tenho os meus contatos. E eu olhei para ele e falei, você faz isso não, rapaz. Eu não tenho meus contatos. E ele foi no Morro da Coreia. E ele chegou no Morro da Coreia, estava ali, no morro ali, e chegou o responsável, que ele conhecia, o pessoal, e falou, poxa, roubaram meu carro assim, 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 assim. E o cara falou assim, não, eu vou te devolver seu carro. Aí, beleza. Quando ele estava saindo, o responsável falou assim, eu tenho um problema, você vai ficar me devendo um favor. E ele ficou assustado, né? Ele ficou apavorado, porque, caramba, eu vou ficar devendo um favor. Aí, ele assustado, não, tentou desconversar, né? Tentou desfazer aquela situação lá. Não é? Não, tarde demais. Ele foi usar os recursos dele, a espada dele. Ele foi desembanhar a espada dele. E ele fez pacto com um traficante. E é assim que nós muitas vezes agimos. Na fé. Convertemos, até larguei, vejo milagre, refuto Jesus. E na minha própria vida, eu tenho as minhas fontes. Deus é bacana. Pastor é bacana. Pastor é coisa de Deus santo. Ele vive na oração. Eu não. Eu tenho os meus recursos. Era assim que Pedro vivia, mesmo estando com Jesus. Mas Jesus é preso. E aí as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, porque Jesus é preso, no capítulo 26, versículo 57. Olha o que acontece. Jesus perante o Sinédrio, Mateus 26, 57. Eu avisei que nós vamos ler bastante a Bíblia, amém? E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro, aquele que dizia que morreria, aquele que estamos juntos, Jesus. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Aquele homem, aquela falácia toda, aquele que vive com um plano B pessoal para a situação, agora ele passa a ver Jesus de longe. Ele não está mais perto de Jesus, ele está de longe. E eu vejo isso acontecer
ainda hoje na fé, pessoas que usam seus próprios artifícios. Estou na fé, mas eu tenho os meus planos. Eu vejo pessoas que continuam refutando Jesus. Refutam a palavra, refutam o reino, refutam. Ficam pegando a peca de pessoas que dizem a peca de besteira porque não estudam Bíblia, não estudam teologia, até porque hoje, infelizmente, no Brasil, se é colocado pessoas para pastor sem preparo, sem curtir, falando de levá-los à temperatura, de ensinamento. Qualquer um vai e começa a falar uma peca de besteira e você ouve uma besteira aqui para justificar a fé e refutar a fé. E mesmo assim, mas se justifica porque até largou um trabalho. Naquele dia, lembra que você largou um trabalho? Até largou para servir a Deus. Agora, ele anda com Jesus de longe. Quantas pessoas estão dentro da igreja nessa posição? Estão com Jesus, mas de longe, para ver o fim. Ver como é que vai acabar. Entendeu? Se der tudo certo, estamos juntos. Se der tudo errado, Pedro mudou a perspectiva, meu irmão. Pedro estaria morto, agora ele quer ver como é que vai ser o fim da história, meu irmão. Pedro está disposto a ir embora, ficar. Não. O que é isso? Ele agora servindo a Deus de longe. Ele pode estar sendo como você, servindo de longe. Quantas pessoas dentro das igrejas servindo o mestre de longe? Eu imagino, quando eu vejo igrejas enormes, ou a nossa igreja, a quantidade de pessoas, não importa, se todos servissem a Deus de perto. Você pode buscar Deus nessa noite? Já imaginou 10, 20, 30, 40 de perto? 10, 20 de perto, não de longe. 10, 20 se submetendo a Deus? Que estrago nós não faríamos no mundo espiritual, com vidas que estão sendo destroçadas, que estão agora destruídas. Que estrago que nós não faríamos em todos os aspectos, mas infelizmente somos poucos. Poucos que dão a cara a tapa. Poucos que se rendem, poucos que se colocam. E o Espírito Santo de Deus está chamando você para fazer parte de um dos poucos nessa noite. Não servir de longe, não servir da sua forma, da sua maneira, com a sua espada na mão. Não, eu estou na igreja, mas qualquer coisa quantas vezes eu já ouvi? Pastor, é até bom as suas palavras, mas eu sou assim. Aí vai ficar um pouquinho pior, porque aí no mesmo capítulo 26, Pedro ele começa a negar Jesus. Versículo 26, 69, vamos ler. Está comigo nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, já vimos, né? Para ver o fim, né? Aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Meus amores, existem vários filmes sobre a tradição judaica. Gente, um juramento na tradição judaica tem uma importância tremenda. Esse homem agora ele jura, ele não é, eu te juro, não, ele faz um juramento. Ele faz um juramento: não estava com tal homem. Ele faz um ato oficial: eu não estava com tal homem. Versículo 72. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Mas vai ficar pior. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar ao mesmo tempo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Lembra que Jesus falou que isso ia acontecer? Só que a palavra praguejar é interessante. A palavra que está aqui, praguejar e jurar, no grego não está praguejar, está xingar.
E a palavra que está ali é xingar de uma forma chula. Pedro, ele não só negou, mas ele xingou, ele jurou de novo e o galo cantou. Aí, olha a história desse homem, convertido, né? Largou as vidas, né? Algumas coisas. Ah, pastor, eu vou lá no nosso trabalho, até eu tinha um compromisso, até larguei alguma coisa. Vê os milagres de Deus, vê o sobrenatural de Deus, vê, eu escuto e vejo o sobrenatural de Deus. Refuta Deus, tem uma arma, sempre um plano pessoal, está na fé, mas tem um plano pessoal, é garboso no falar. E agora esse homem nega, xinga, exatamente como Jesus falou. Ele nega todo o chamado, toda a estrutura, tudo o que ele tinha ouvido. E eu imagino você nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque quando eu estava orando, ontem eu estava orando, eu estava com uma luta espiritual, estava entristecido e orando a Deus. E por ver pessoas destruídas, ver pessoas destroçadas, eu orando a Deus, e eu comecei a louvar o Senhor, eu comecei a orar, e comecei a ver a mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está te chamando. Eu tenho convicção. Eu tenho certeza que o Senhor tem um chamado para a sua vida e você está negando esse chamado. Eu tenho convicção que o Senhor tem algo para você fazer e você tem negado. Eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus tem falado com você agora e você tem negado. Eu tenho convicção que você está na fase do negar o chamado de Jesus e muitas vezes tem até vergonha de estar com Jesus na morte. Tem vergonha de estar, às vezes você não vai lá na praça cantar porque tem vergonha. Às vezes você não vai lá na praça pregar porque você tem vergonha, você nega. Na faculdade, no trabalho, dentro dos seus... Sabe aqueles seus amigos que você chegam que você tem que ficar igual a eles porque você tem vergonha do chamado do Senhor Jesus, de quem Ele é. Você nega. Você nega o Evangelho, nega a fé. Quantas pessoas agora que poderiam vir comigo, somar comigo para pregar o Evangelho no tempo do fim. Nós estamos chegando no tempo do fim, mas existem ainda uma gama de pessoas que ainda estão, como Jesus colocou, casando-se, dando esse casamento, estão negando o seu chamado, negando o ID, negando a sua posição diante do reino. Negando. E foi exatamente assim que Pedro colocou. E muitas vezes, não, pastor, jamais negarei, eu estarei junto. Pedro, ele negou. E tem um versículo aqui que eu gostaria de ler com os irmãos, sobre esse momento, que está em Lucas, no capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Lucas 22. Para ficar um pouquinho mais complicado para Pedro. Lucas 22, no versículo 61. 22, 61. Olha o que aconteceu, como eu já te falei, os evangelhos vão se completando, né? É fantástico. 61, achei. Olha só. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha o versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes do galo, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Na terceira vez, Lucas ele escreve com detalhe que quando Pedro negou, ele xingou, ele negou, e os olhos dele com o Senhor Jesus se tocaram, se aproximaram. Eu tenho certeza que os olhos do Senhor nesse momento estão para a sua vida. Não são olhos de acusação, não. Mas o Senhor está sempre olhando para nós e o Senhor nos olha de uma forma muito diferente. Porque o Senhor nos olha por dentro. Nesse momento, Pedro ele cai... Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, até João, diz que Pedro ficou extremamente abalado emocionalmente. Ele saiu dali envergonhado. E agora então nós vamos para o capítulo 21 de João. Já agora, vamos recapitular... Pedro se converte, Pedro tem milagres, Pedro refuta as palavras de Jesus, Pedro diz que é garboso, ele tem a espada, ele começa a seguir Jesus de longe e também ele nega Jesus e xinga Jesus, mas ele vê os olhos de Jesus. E aí então Jesus morre. E quando Jesus ressuscita, Jesus ele aparece
ele aparece primeiramente para Maria Madalena e depois ele aparece para os do caminho de Emaús e depois ele encontra-se com essa. Vamos ler antes um pouquinho, perdão. Vamos ler em Marcos para nós entendermos o momento já da ressurreição. Em Marcos, rapidamente, nós vamos entender os 16, versículo 9. Marcos 16, versículo 9. Depois nós vamos ler Lucas 21. 16, 9 diz: havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da manhã, apareceu primeiro a Maria Madalena. Jesus quebra todos os paradigmas aparecendo para a mulher. Primeiro apareceu para Maria Madalena. Versículo 12. Jesus apareceu aos seus discípulos, que são os discípulos do caminho de Emaús. Então, agora no versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Entendeu? Então, Jesus aparece 3 vezes para grupos separados, depois ele aparece para todo mundo. Então, ele aparece para Maria Madalena fala com os discípulos, eles não acreditam. Ele aparece no caminho de Emaús, e aí então ele aparece em João, capítulo 21. Amém? Vou repetir, Jesus quando ele ressuscita, ele aparece para Maria Madalena, ele aparece no caminho de Emaús para os 2 discípulos, que também, quando ele fala para os discípulos, eles não acreditam que eles viram Jesus. Os discípulos também não acreditaram nas mulheres, capítulo 21 de João. Assim é a palavra do Senhor. João 21, amém? Assim é a palavra do Senhor. Depois disto, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos, quer dizer, discípulo pra caramba. Disseram a Simão Pedro: vou pescar. Ué, vou pescar. Pedro, ele não acreditando mais que Jesus ia aparecer, entristecido com o que fez, ele quis voltar à pescaria, meu irmão. Ele quis voltar. Está vendo quantas facetas de Pedro? Está vendo aí? É o que se converteu, que largou, é o que viu milagres, é o que era falastrão, é o que tinha uma arma, é o que andava com Jesus de longe. Agora aqui, ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele quis voltar a pescar. E ele era um homem que influenciava, e olha o que diz o texto. Disse-lhe Pedro, versículo 3. Vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Ele influenciou todo mundo para pescar. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Engraçado, né? Versículo 4 de novo. Mas ao clarear da madrugada, o versículo 3. Vou pescar, disse os outros, também nós estamos contigo. Saíram e entraram no barco, naquela noite nada apanharam. Ué, igualzinho o primeiro encontro deles com Jesus, lembra? Da pesca maravilhosa, que não pescaram nada, que as redes quase arrebentaram. Jesus chamou eles. Ué, de novo? Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. De novo. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, que me escreveu o livro, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com suas vestes, porque ele estava pelado, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Entendeu? Ele vestiu a roupa, mas os outros discípulos vieram ao barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra. Ao soltarem da terra, versículo 9, viram ali uma brasa e em cima peixes e havia pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes e que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, e cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Na primeira vez a rede quase se rompeu. Dessa vez a rede não se rompeu, porque quem estava ali era Deus. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus então tomou o pão e lhe deu de igual modo o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Primeira vez para Maria Madalena, segunda vez para os discípulos do caminho de Emaús, agora para eles. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão,
filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. A resposta de Pedro muda. Pedro ele não responde mais lá como respondeu lá antes. Porque agora Pedro sabia que estava falando com Deus ressurreto. Pedro sabia que estava falando diante de Deus. Era um homem que tinha dito que ia morrer, que ia ressuscitar, e é exatamente o que ele fez. Pedro estava envergonhado, porque se sou eu ou você que soubesse que Jesus voltou, nós correríamos, mas Pedro fez tudo envergonhado. Pedro estava envergonhado, mas Jesus, ele não quer culpar Pedro não, ele quer restaurar a fé de Pedro, porque agora Pedro tem encontro com Jesus. Não é mais o mesmo Pedro que tinha faca, não é mais o Pedro que tinha resposta, não é mais o mesmo Pedro que era falastrão. Agora ele fala, o Senhor sabe todas as coisas. Aleluia! Pedro com essa frase, ele sabe que ele está diante de Deus. Aí muda tudo, meu irmão. Quando você fala diante do Senhor, mesmo quando você está aí, talvez agora pecando, ou em pecado, ou caído, ou em falácia, eu não sei qual a fase que você está. Eu não sei. Mas quando você fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, que você declara que Ele é Deus, a ressurreição muda o encontro de Pedro, porque Pedro agora ele se encontra com Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, se você se encontrar com Ele hoje, porque Ele vive, e falar, tu sabe todas as coisas, com o coração quebrantado e humilde, muda tudo. É diferente, é uma outra postura. Se não, é falácia, se não, é espada, se não, é Jesus de longe, se não, é ver, mas não participar. Mas agora, esse homem, ele declara, o Senhor sabe de todas as coisas. E aí Jesus, então, ele dá uma palavra, tu sabes que eu te amo, versículo 17. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras moço, isso aqui é fantástico. Versículo 18. Tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Olha o que João diz. Disse isso para significar com que gênero de morte havia de glorificar a Deus. Entenderam não, né? Jesus falou assim, quando você era moço, você fazia o que você queria. Mas agora, você não vai fazer o que você quer. Você vai estender os braços e você vai ser cingido daquilo que você não quer. E aí João explica. Jesus falou isso porque quando Pedro morreu, Pedro estendeu os braços e Pedro foi crucificado. E na hora da sua crucificação, Pedro falou o seguinte, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me coloque de cabeça para baixo. O texto diz isso aqui, e quando você vê a história, você entende. Jesus diz para ele assim, quando você era novo, quando você era menino, você fazia o que você queria. Mas agora, você vai estender os seus braços, e você vai ser cingido, e vão fazer coisa que você não quer. E João explica, está falando da morte honrosa de Pedro. Pedro esticou realmente os braços e morreu na cruz. O homem falastrão, o homem da espada, o homem que discutiu com Jesus, agora esse homem, ele tem um final honroso de cruz, de evangelho. E olha o final desse texto. Depois, versículo 19, depois de assim falar, Jesus fala assim, acrescentou-lhe. É o que eu quero falar com você nessa noite. Segue-me. Jesus, ele precisava ter um outro encontro com Pedro, da mesma forma que ele teve aquele encontro. Ele encontrou com Pedro no mar, uma pesca frustrada, Jesus foi lá, chamou ele foi, só que ele foi todo ressabiado, ele foi todo humano, ele teve a conversão com o pastor, ele teve encontro com o pastor, com a igreja, com todo mundo, por isso fica justificando, porque não serve, porque está conhecido com o pastor, porque a igreja, porque aquilo, porque o sol, porque é longe, fica justificando fé. Mas agora Jesus, Deus, Pedro ele teve encontro com Jesus ressurreto,
Isso que significa Romanos capítulo 6, de 1 ao 4, é morrermos com Ele, ressuscitarmos com Ele e vivermos uma vida diante de Deus, não diante das instituições apenas. As instituições, os pastores, o ministério nos ajudam a servir, mas quando nós temos um encontro com Deus, um encontro com o mundo espiritual, hoje você pode encontrar com Deus, não tem como você ser a mesma pessoa. Pedro teve um encontro com Deus, e aí então o mestre faz o chamado pela segunda vez: segue-me. Eu gostaria de ouvir glória a Deus aí. Palavra poderosa que é a Bíblia, né? Talvez você até agora aqui teve encontros frustrados, esteve armado, respondeu, viu milagre, mas não participou, serviu de longe, não importa. Mas o Senhor sempre dá uma outra oportunidade, e Pedro estava envergonhado, Pedro quis voltar para a vida anterior, tantas etapas, você viu cada uma delas? Eu poderia falar aqui horas e horas, eu gostaria de pregar isso num retiro, 4 horas, não é? Ai pastor, larguei tanta coisa, mas saiu de longe. Agora Jesus encontra com ele e faz a pergunta para ele: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele responde: tu sabes. O Senhor sabe de todas as coisas. Pedro, ele declara que ele é Deus. Jesus fala: você vai ter uma morte honrosa na cruz, seus braços vão esticar. E João explica isso e fala, Jesus chama ele mais uma vez. Eu quero fazer esse chamado nessa noite com você, né? Mais uma vez. Segue. Segue Jesus. Segue. Segue o Senhor nesse momento. Se curva ao Senhor nesse momento. E ressurge com ele uma nova vida. Esse homem, se você ver, já estou no livro de João, Atos, ele prega, 3.000 pessoas se convertem, ele prega de novo, ele rebenta, ele é outro Pedro, ele é líder da igreja, ele é um outro homem. Ele teve uma experiência com Deus. Enquanto você não tiver uma experiência com Deus vivo, você vai ser um religioso, e você vai ficar vivendo uma vida de circunstância, e coronas, e todos os outros problemas que surgirão, poderão até abalar a sua fé. Mas quando você tem um encontro com Deus vivo, você vai sempre declarar: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor tem o domínio de todas as coisas em tuas mãos. Aleluia. E a ressurreição nos faz sermos diferentes. Porque, como eu escrevi hoje na página da igreja, aliás, eu convido você a curtir a página da igreja, eu convido você a ver os vídeos que eu lancei um vídeo semana passada sobre os 7 passos para alcançar a sabedoria. Eu vou lançar outro. Eu estou falando as mensagens de quinta-feira, é para te munir a sua fé, fortalecer a sua fé, para você se alimentar. Curte a página, veja, escute, para que você possa estar se fortalecendo a cada dia. Aliás, agora é a hora de você seguir ao Senhor e se colocar diante de Deus e viver uma vida diferenciada, não mais falastrão, seguindo de longe, não mais discutindo com o reino, não mais armado, tendo seu plano B, não é? Estou até na igreja, mas eu tenho meus planos. Mas que você agora possa declarar que Ele é Senhor da sua vida e que você possa se lançar por completo e se esvaziar por completo. Como eu falei, estar falando terça-feira agora sobre sabedoria, para que você venha se esvaziar e que você viva uma nova vida. Esse homem, ele vira um pregador, ele vira se rendem a Deus. Esse homem é um instrumento vivo e ele termina a sua vida morto na cruz, de cabeça para baixo, porque ele pede: não sou digno de ser morto como o meu mestre Jesus. E é a ressurreição que nos dá vida. E hoje eu escrevi na nossa página, como eu estava dizendo, que muitos podem dizer que tem muitas religiões, mas nem todas elas podem dizer que tem um Salvador. Salvador só tem um só. Ele vive. E ele hoje, meu irmão, ele hoje quer ter um encontro com você. O Deus ressurreto. Ele não está na tumba. Ele não está morto. Ele quer ter um encontro com você. E quer falar: vem e me segue. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, obrigado por estarmos aqui. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é a essência de tudo. E nós queremos, como
lemos no primeiro texto, ressuscitar hoje e andarmos uma novidade de vida, numa nova postura de vida. Ajuda meu irmão e minha irmã a seguir o Senhor e se libertar, Senhor, do que é velho, do que é falastrice, do que é arma, do que é servir de longe. Que hoje seja um dia, meu Deus, Espírito Santo de Deus, que hoje seja um dia que meu irmão e que a minha irmã possam escolher ter um encontro contigo, que possam escolher te seguir com a vida. É meu clamor nessa noite em nome de Jesus. Amém? Eu quero te dar a bênção apostólica nesse momento, para nós estarmos encerrando em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu te abençoo nesta noite, como ministro e sacerdote do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja abençoada diz: Amém.